Esse é um tutorial sobre cadastros de motivos de parada do Visão. Para entrar na tela de cadastros, a gente escolhe o menu Cadastros, Motivos de Parada. Inicialmente é uma tela com uma lista das paradas já cadastradas. Existe uma opção de busca por código ou por descrição. Na primeira coluna é o código utilizado pelo coletor para o apontamento dessa parada. A segunda coluna é o código que vem do RP nos casos onde o cliente importa as paradas do RP. Muitas vezes o código do RP é igual ao código que vai para o coletor. O código que vai para o coletor é um código numérico. Então não é permitido letras, e 0 à esquerda também são descartados, como é o exemplo nessa aula. O código do RP nessa primeira linha é 001 e a gente escolheu o código 1 para ir para o coletor, já que o código 001 seria impossível nesse caso, pelo fato do código ser numérico. A gente tem ainda a descrição e a abreviação, que aparecem em relatórios ou no próprio coletor. A coluna refugo indica se essa parada deve contar refugo ou não contar refugo. Isso nos casos onde a saída da parada é manual. Nos casos onde a saída da parada é manual, como no exemplo desse código 5, o coletor só volta à produção se for informado explicitamente pelo operador. E aí sim entra a questão de se vai contar refugo ou não. Porque se vier peças de produção numa parada que não tem uma saída automática, ela pode ou contar esse sinal de produção como refugo ou simplesmente ignorar. No caso em que refugo é N de não, ele não conta refugo. E no caso de o refugo CS de sim, aí ele contaria refugo. Até que o operador saia da parada e o sistema retome a produção na chegada do pulso. A situação é só ativa ou inativa. Paradas inativas deixam de ir para o coletor. Agora vamos editar um código qualquer aqui. Por exemplo, o código 1. Essa é a nossa tabela de edição de códigos de parada. E serve também como a tela de cadastro. A diferença entre a atualização de um código e o cadastro é que na atualização, esse primeiro campo do código do motivo do RP não é editável. Todo o resto é similar. A gente pode editar a descrição, a abreviação, pode trocar o código que vai ser usado pelo coletor. A gente pode atribuir uma cor à parada. Essa cor ela serve para definir em qual cor essa parada vai aparecer em gráficos, em relatórios que contenham gráficos, por exemplo, gráfico de pizza ou gráfico de barras. No caso de não existir nenhuma cor associada, o sistema fixa uma cor padrão. Então aqui eu posso, por exemplo, escolher a cor verde. E aí eu tenho que ainda escolher esse checkbox aqui para confirmar que eu quero fazer uma associação de cor. Tipo de saída da parada é aquilo que eu acabei de comentar. Na saída automática, que é o padrão, quando chega um pulso de produção, o sistema já abandona a parada e começa a produzir. No caso de saída manual, o coletor aguarda uma confirmação do operador. E nos casos da saída manual, entra as opções de conta refugo ou não conta refugo. Quando vem um sinal de peça produzida e o sistema está como não conta refugo,
então o sistema simplesmente ignora esse sinal e continua na parada. Nos casos em que está escolhido conta refúgio, o sistema continua na parada e dentro desse registro de parada ele começa a somar os refúgios. A situação é ativa ou inativa. Essa opção produtiva é utilizada para os cálculos de índice de OE. O padrão é uma parada improdutiva, o que significa que quando ocorre essa parada num período de calendário de máquina, essa parada vai reduzir o teu índice de disponibilidade da máquina. E os outros índices se mantêm inalterados. Num exemplo de um turno de 6 horas, se você teve 3 horas de uma parada improdutiva e 3 horas de produção, a tua disponibilidade vai ser de 50%. A parada produtiva, pro OE, ela tem um comportamento idêntico ao de um evento de produção, com a exceção de que, é claro, dentro de uma parada o sistema não gera produção. Então, ainda que o seu índice de disponibilidade fique inalterado, o seu índice de produtividade vai ser reduzido, já que a taxa de produção durante esse intervalo é 0. Então, no mesmo exemplo, se você teve num turno de 6 horas, 3 horas de parada produtiva e 3 horas de produção numa taxa de 100%, a sua produtividade vai ficar em 50% e a sua disponibilidade vai ficar em 100%. E se ainda você teve uma qualidade de 100%, você vai ficar com um OE de 50%. Por fim, existe a opção dinâmica dentro desse combo box produtivo. A opção dinâmica serve para que esse período em que a máquina ficou parada nesse código seja removido do calendário. Aí, nesse exemplo que eu dei, de um turno de 6 horas, se essa parada ficou apontada por 3 horas e em seguida teve um período de produção de 3 horas de qualidade de 100% e produtividade de 100%, então a sua OE vai ser de 100%. A sua disponibilidade também vai ser de 100%, porque o que vai acontecer é que, embora você tenha só 3 horas de produção, o teu calendário também vai ter sido reduzido de 6 horas para 3 horas. O combo box relay em parada sem OP serve só para definir qual o relay que vai ser ativado, caso ocorra de existir algum, quando uma parada sem OP com esse código for aberta. Característica normal, acerto e fora de produção tem uma função só informativa. Em alguns relatórios, eles separam esses 3 tipos de parada. Paradas que têm essa qualificação normal, acerto e fora de produção. O acerto, em geral, é o acerto de máquina que é feito no início da abertura da OP, mas a gente pode escolher outras paradas para ter essa característica. Em geral, isso é utilizado em gráficos de pizza, que contém esses 3 eventos: eventos de acerto, eventos de parada e eventos de produção, e ainda um evento de máquina desligada. Independente de RP, é no caso de o cliente importar as paradas do RP e por alguma razão existe o interesse de se acrescentar uma parada no sistema. E no caso do importador das paradas inativar uma parada que esteja no Visão e não esteja no RP, essa opção garante que essa parada não vai ser inativada. Essa opção não é muito utilizada porque, na maioria das vezes em que se importa as paradas do RP,
também existe o sentido inverso, que é de envio dos registros de volta para o RP. E nesse caso, se você tem um código cadastrado no Visão que não tenha no RP, isso vai trazer problemas. Então, na maioria das vezes, esse campo não é utilizado. Por fim, depois de feitas todas as alterações, você pode salvar e a gente pode ver que a opção produtiva foi mudada para dinâmica, como eu tinha feito. Eu vou cadastrar uma parada agora, só para servir como exemplo. Vou fazer o cadastro da parada 2000, uma descrição qualquer aqui. Vou fazer o cadastro. Vamos verificar se o cadastro foi feito. Está aqui, código 2000. Agora, por fim, eu vou mostrar como se remove um código de parada. Na maioria das vezes, não é interessante remover o código de parada. É mais interessante deixar ele como inativo. Mas nos casos em que um código foi recém-criado por engano, aí é viável remover, porque esse código não vai estar em nenhum dos registros do sistema. Então agora eu vou remover a parada. Confirmar a remoção. E tem excluído com sucesso. E a gente pode ver que a parada não está mais no sistema. Um outro detalhe é que clicando sobre cada uma dessas colunas na primeira linha, o sistema alinha em ordem crescente de cada coluna. E funciona bem quando o código é numérico, como no caso do código do motivo do Visão. No código do RP, isso pode causar alguns problemas, porque numa ordenação alfanumérica, nem sempre o equivalente numérico é respeitado, né? Por exemplo, aqui, o número 021... aqui até que funcionou, mas dependendo do caso, essa ordenação não funciona. Aqui funcionou porque todos os campos estão com sempre 3 casas. E então esse 0 ajusta a ordenação. Mas se tivesse, por exemplo, um código de motivo do RP iniciando com 9, por exemplo, simplesmente o número 9, ele ficaria em último da fila, e não depois do 009, por exemplo.